Bem-vindos ao canal do Voo. E hoje nós vamos falar sobre depressão e liberdade. Primeira coisa, eu queria convidar todos vocês, esse vídeo está sendo gravado, convidar vocês para curtirem a minha página, canal do Voo, no YouTube e convidá-los para compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, pode salvar muitas vidas e pode ajudar muitas pessoas a reconstruírem as suas histórias. O tema de hoje foi escolhido com muito carinho, como todos os outros, mas esse principalmente porque nós estamos atravessando um momento muito delicado, um momento de muita dor, de muito sofrimento e de muita desesperança. E o que nós, terapeutas, temos que fazer nesse momento? Nós temos que auxiliar as pessoas a passarem pelos momentos difíceis de uma forma diferente, enxergando a vida de uma forma diferente. A depressão, ela é tida como uma epidemia, porque a quantidade de casos que são diagnosticados é um volume muito alto. Então ela é tida como uma epidemia. E durante uma pandemia, a tendência é aumentar cada vez mais. A epidemia ou transtorno depressivo maior, como ela é conhecida na área médica, é uma doença comum, muito comum, por sinal, mas séria, muito séria, que afeta negativamente o sentimento das pessoas, como elas se sentem, como elas pensam e como elas agem. Mas é totalmente tratável. Então isso é o mais importante de tudo. Qual que é o meu intuito hoje? Para quem está chegando agora, eu disse que esse vídeo está sendo gravado. Como todos os outros que eu tenho feito, estou fazendo o canal do Voo crescer, porque ali existem vários temas muito interessantes que podem auxiliar as pessoas. É uma forma de ajudar as pessoas. Então, se quem tem interesse, entra no YouTube, se chama o canal do Voo, e todas as palestras estão lá, quase todas, porque eu não tinha, quando eu comecei eu não gravava as palestras que eu fazia. Mas, voltando ao assunto, então, curta a página, se puder compartilha e acesse o sininho para receber os vídeos novos. E quem conhece alguém depressivo, eu queria pedir, sim, solicitar de cada pessoa que está me assistindo que possa compartilhar esse vídeo, que com certeza pode ajudar muita gente. A depressão, ela é confundida muitas vezes com sentimento de tristeza, com sentimento com a falta de interesse pela vida, pelas atividades e uma sensação muito grande de vazio. Quem já passou pela depressão sabe o que eu estou falando. É um vazio, é como se o peito não existisse e existe um buraco, uma falta de prazer realmente pela vida. E a depressão, ela não se localiza só no peito. A depressão, ela é um estado inteiro do corpo, o corpo todo sofre com esse processo depressivo. E essa doença pode afetar seriamente a rotina. Então a pessoa, nos sintomas que ela apresenta, ela pode simplesmente não conseguir sair da cama. Ela não tem, nos casos graves, a pessoa não consegue se colocar numa rotina. Então ela perde realmente o interesse pela vida. Eu vou citar alguns exemplos
desse processo depressivo, depois eu vou explicar por que ela se confunde com a tristeza. Nós estamos atravessando um momento de tristeza, de incertezas, de indecisões, de medo, de pânico. E isso tudo, eu não acabei de falar que essa rotina, esse estado dessa pandemia e a depressão, ela afeta todo o corpo? Então é por isso que eu vou falar alguns sintomas dessa doença, que a depressão é uma doença, tem que ser tratada. Em casos mais sérios, onde a pessoa não consegue lutar para sair fora da doença, é importante entrar sim com a psicoterapia e com a parte medicamentosa, que seria o caso de consultar um médico, um psiquiatra, e ele passar todos esses medicamentos. E, se possível, fazer um acompanhamento psicológico. Quando nós falamos de depressão, existem vários sintomas que a gente lista para que as pessoas identifiquem. Eu não queria que esse tema ficasse pesado, porque mais para frente ele não vai ficar nessa tensão toda. Mas é importante saber quais são os principais sintomas da depressão. Uma tristeza com mau humor deprimido. Geralmente a pessoa acorda de mau humor. Perda do interesse ou prazer em atividades antes apreciadas. Então, fazia alguma atividade física, de repente aquilo começa a não ter tanto prazer. Se sair com amigos, de repente aquilo se torna uma coisa sem graça. Alterações do apetite, perda ou ganho excessivo de peso, problemas de sono, insônia, fadiga crônica. As pessoas não têm muita vontade de fazer as coisas, qualquer movimento se torna exaustivo. A baixa autoestima aliados com sentimentos de culpa. Então a pessoa se sente mal e ao mesmo tempo se sente culpada. A alteração da memória, dificuldade de concentração, pensamentos de morte ou suicídio. Esse tema me chamou muita atenção mesmo, e eu me senti com o sentimento de colaborar para que esse quadro mude. Eu estou fazendo a minha parte. Por quê? Quando a pessoa entra em um processo depressivo, eu não sei se vocês têm acompanhado toda essa movimentação de jornais, de informações nas redes sociais. O número de mortes por vontade própria, ela tem acontecido com uma certa frequência. Principalmente semana passada, um artista, um ator, ele cometeu esse ato contra a vida dele. Ele se matou. E dizendo assim, ele tinha 85 anos, eu não me lembro o nome dele, vocês me perdoem, mas ele dizia assim, que a humanidade não tinha dado certo e ele resolveu tirar a própria vida. Isso acontece num volume muito alto. Então, a minha intenção com essa live, com esse vídeo que eu estou gravando, é justamente isso, fazer com que as pessoas tomem consciência do valor que tem a vida e que uma depressão ela pode totalmente ser curada, pode ser conduzida de uma forma diferente e que a gente tem uma oportunidade muito grande de sermos felizes e que essa própria química que nós temos interna, ela faz esse trabalho. Então aqui diz que os sintomas de depressão, quando eles começam a perdurar por muito tempo, é importante que haja um processo das pessoas que estão ao redor, que estão em torno dessa pessoa, que fiquem atentos, porque ela começa a dar sinais. Então, por mais de 2 semanas que a pessoa apresenta esses sintomas que eu disse acima,
é importante buscar uma ajuda médica, tá? Então a depressão, ela tem crescido muito no nosso país. O Brasil ele fica atrás dos Estados Unidos. O Brasil hoje tem 5,8% de pessoas que sofrem depressão. Isso seria 11,5 milhões de brasileiros. Então é uma epidemia. E um número alarmante de pessoas que tiram a própria vida por causa dessa depressão. 800 mil pessoas no mundo. Então isso me chamou muita atenção. Eu tenho acompanhado toda essa movimentação que tem nos jornais, na mídia, e eu me senti eu me conduí com essa situação. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento que nós precisamos ajudar as pessoas. A gente precisa olhar para o outro de uma forma diferente. A gente precisa realmente, se detectar alguém com esse processo, que o nosso sentimento, que a nossa química, que os nossos neurotransmissores, que eu vou falar agora mesmo, nos faça ajudar alguém. E esse aumento no Brasil dessa situação tão difícil, ela tem atingido não somente os idosos, mas principalmente os jovens. Então, de 15 a 29 anos é o período que os jovens eles se sentem mais desanimados, mais tristes e cometem esse ato contra a vida. Então, por efeito de informação, nós temos um centro de valorização da vida, que é o 188. Ele é totalmente sigiloso. E esses dados que eu ofereci para vocês são dados da Organização Mundial da Saúde. E eu vou falar um pouquinho agora da diferença que é o estado de luto, a tristeza e uma depressão. Nós, no meio dessa loucura desse coronavírus, do Covid-19, nós estamos acompanhando várias pessoas que têm perdido pessoas queridas, assim, sem muita explicação, o vírus vem e ele termina com a vida da pessoa. Nós temos acompanhado pessoas perdendo seus empregos, nós temos acompanhado casamentos sendo desfeitos, nós temos acompanhado a violência doméstica. E fora isso, essa sensação que nós temos de ficarmos confinados, isso faz com que a gente feche um pouquinho a visão. Então hoje eu venho com o intuito do quê? De promover algum benefício para que as pessoas realmente entendam que todo esse processo de tristeza instalado e que perdura por um certo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque uma depressão ela pode ter começado durante essa pandemia e se instalado. Por quê? Por mais de 2 semanas é diagnosticado como uma depressão. E como que a gente diferencia uma tristeza de uma depressão? A tristeza, por exemplo, uma pessoa perdeu a outra, perdeu um ente querido, a tristeza, ela vem em ondas. Ela vem aquele sentimento de dor, mas ela passa. E quando a gente detecta uma depressão, o que isso significa? Esse sentimento, ele não passa. Você passa o dia inteiro com essa sensação de vazio, de tristeza, e esse sentimento ele não termina. E existem casos muito diferentes de processos depressivos que depende muito de qual hormônio ele está em falta no seu organismo. Então,
Quando nós temos uma depressão por serotonina, a depressão ela se torna uma depressão irritadiça. A pessoa se torna o quê? Irritada, agressiva. E quando é uma depressão pela falta da dopamina, ela é diferente. A pessoa se torna letárgica, ela não tem ânimo de sair da cama. São aquelas pessoas que ficam prostradas durante todo o dia e não tem vontade nem de conversar. Tá. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que eu falei que a gente não ia ficar falando desse quadro triste o tempo inteiro, mas é importante a gente detectar. Então, essa doença, ela pode afetar qualquer pessoa, independente de classe social, de sexo, de gênero, de qualquer coisa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção com o alimentar das nossas emoções durante todo esse tempo. Então, é aí que eu quero chegar, que nós estamos passando por uma situação que todo mundo pergunta assim, nossa, mas como será que nós vamos sair disso? Como será que como vai ser o mundo depois dessa pandemia? Como serão as pessoas depois de toda essa mudança que nós tivemos drástica? De repente nós tínhamos uma vida de uma forma, de repente nos foi tirado tudo. Ou eu tinha uma compulsão para isso, de repente eu perdi tudo aquilo. Uma outra coisa, é aí que eu queria falar que é muito importante que a depressão, ela às vezes ela tá camuflada, ela fica por trás. Existem sim pessoas depressivas que têm já esse perfil depressivo. E se vocês me acompanham nas segundas-feiras, vocês podem perceber que cada semana eu trago um assunto que toca na alma de vocês, que toca nos sentimentos, que toca naquilo que vocês não gostariam de escutar, mas, poxa, mas a Alba tá falando, deixa eu prestar atenção no que ela tá falando. Eu não vou ficar nervoso com ela, mas eu não gosto do que ela fala. Talvez se não gostar do que eu falo, pode ser uma depressão camuflada. Então, eu falei algumas semanas atrás sobre a fé, eu falei sobre a autoestima, eu falei sobre a liberdade e vários temas que realmente tocam a alma da pessoa, que vem no sentido do quê? De preenchimento de um sentimento, de uma vontade de ser diferente. E muitas pessoas nessa depressão camuflada, que pode passar a vida inteira dessa forma, sem evoluir muito, essa pessoa, ela tem um vício de compras, ela tem um vício do álcool, ela tem o vício da comida, ela tem o vício do sexo, ela tem o vício de N coisas. E isso tudo faz com que uma situação dessa desequilibre completamente a pessoa. E ela realmente se envolva em um processo realmente depressivo maior. Tanto que a depressão, na área médica, ela é tida como um transtorno maior, depressão de transtorno maior. Então ela toma um volume maior na vida da pessoa e realmente a pessoa começa a beber muito, ou ela começa a usar droga demais, ou ela começa a fumar demais, ou ela começa a comer demais e tudo demais. Porque ela não consegue o quê? Manter o equilíbrio. E é aí que entra uma parte que eu gostaria de conversar sobre os neurotransmissores ou a fórmula da felicidade, que são os hormônios que o nosso próprio corpo produz. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar que a sala está aberta, quem quiser perguntar pode ficar à vontade, tá? E na nossa última live, duas
acho que 2 ou 3 pessoas entraram, foi muito legal. Esse é um tema interessante que eu acho que vale a pena. Quem tiver curiosidade de entrar para fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu vou tentar responder, porque eu passei ontem o dia inteiro estudando, passei o dia inteiro lendo sobre esses neurotransmissores, sobre essa depressão, e eu queria muito passar alguma informação que realmente ajudasse quem precisa. E nós entramos em uma área muito interessante que se chama a fórmula da felicidade. O nosso corpo, ele tem toda a química necessária para a gente se manter em equilíbrio. O que desorganiza a nossa vida são aqueles sentimentos que eu vivo falando deles. Olha, vamos melhorar a autoestima, vamos começar a enxergar, vamos começar a nos enxergar de uma forma diferente, vamos começar a valorizar quem somos, vamos começar a estabelecer o autorrespeito, o autoconhecimento. Então, isso tudo, quando a gente começa a mudar a química do corpo, das nossas conexões, que a gente começa a se enxergar de uma forma diferente. Outra coisa, vamos observar as crenças que eu carrego, porque essas crenças que fazem muitas vezes que a gente estabeleça padrões depressivos. De repente, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto muito de falar alto, gosto de brincar e tal e coisa, e de repente eu começo a me relacionar com alguém, me caso e essa pessoa é muito quieta e essa pessoa olha pra mim e fala assim: poxa, Alba, mas você é demais. Você não acha que você tá demais, não? Você não acha que você... Isso, Paulinha. Com certeza. Tudo que você pensa tem um efeito na química do seu corpo. Tudo. O seu pensamento é o farmacêutico do seu corpo. Então, tudo que você pensa, você imanta no seu corpo e a química do seu corpo responde. E quando eu falo sobre isso, sobre essas crenças limitantes, essas crenças limitadoras, é importante lembrar que isso tudo que a Paulinha falou, como que eu mudo a química do meu corpo? Com os pensamentos. E como eu mudo os meus pensamentos? Mais embaixo eu vou falar. Então, nós começamos. Quais são as predisposições para uma pessoa entrar em depressão? A bioquímica. Então, nesse momento, nós temos que prestar atenção muito seriamente no que nós estamos fazendo com a fórmula da felicidade. Nós temos 4 hormônios principais, eu diria 5 hormônios. Super, Paulinha! A gratidão é a arma de tudo. Nós temos 6 hormônios fantásticos que nós produzimos. O primeiro deles é a serotonina. Vocês já devem ter lido sobre, escutado falar sobre a serotonina. E a serotonina, ela vem junto com um outro hormônio que se chama anandamida. Esses hormônios são produzidos no nosso intestino. Então, a gente acha que a serotonina ela é produzida totalmente no nosso cérebro, aqui no nosso bulbo raquídeo, mas não, ela é produzida no nosso intestino. É difícil, complicado. Uma pessoa está comentando aqui que o filho, lindo estudante da USP, teve um surto
parou de dormir, recebeu passos, o psiquiatra mudou a medicação e dopado, sem nem abrir os olhos direito, ocorreu suicídio. Muito feliz. Um ser de luz. Não apresenta depressão, e sim falta de sono. Sim, por isso que eu falei que tem vários sintomas ali. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sintomas, porque a depressão é camuflada, como eu disse há minutos atrás. Então a gente tem que prestar atenção no comportamento que nós temos ou as pessoas que têm ao nosso redor, e o mais importante, que a gente não tape os olhos, porque muitas pessoas elas tapam, elas não querem enxergar o que está na frente delas. O depressivo e quem está próximo. E principal, as pessoas que estão próximas dessas pessoas têm que ficar muito atentas, porque o depressivo, ele manda sinais e ele fala o que ele está sentindo. Isso é um fato. Então não existe quem vá cometer um suicídio que não fale, ele fala sim. Por mais que seja uma linguagem muito sutil, mas ele demonstra a infelicidade, o vazio. Então eu estava falando da serotonina. Como que a gente consegue aumentar essa serotonina, que é o hormônio do quê? Da felicidade. Ele é tido como o hormônio da felicidade. Então é muito importante a gente ter o autorreconhecimento e a gente que está próximo dos outros, reconhecer o valor do outro. Então, a gente tem empatia pelas pessoas. Uma coisa que aumenta a serotonina do nosso corpo, pensa que é mente, eu estou falando só de mente por enquanto. Recordar momentos felizes e enxergar que a felicidade existe sim. Por mais que esteja tudo ruim, mas como é que era? Ponto de referência, o que você pode fazer no futuro próximo? Uma coisa muito importante que aumenta a serotonina, tomar sol. Ah, mas eu tô preso em casa. Tem um jeito. Procura um fio de luz e tome essa luz solar. Quem tem possibilidade, principalmente na parte indiana, na parte ayurvédica, receber massagens é fundamental, porque ela promove um bem-estar fantástico. Lu, a depressão, ela é um estado de alma, mental e físico. Porque quando a pessoa está depressiva, toda a química do corpo dela é alterada. Ela muda a química do corpo. Sim, isso aí pode ser também, Teca. Fazer exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos são muito importantes, porque quando a gente estimula o nosso corpo, a gente consegue liberar uma grande quantidade hormonal. Então vocês vão me ver falando de atividade física o tempo inteiro. Atividade física é um grande antídoto contra o processo depressivo. Então quem está em casa o tempo inteiro, procura alguma coisa para fazer, porque vem sendo dito durante toda essa pandemia. Dance dentro da sua casa, faça alguma coisa para você se alegrar, pule corda, suba e desça escada. Quem tem possibilidade vai fazer uma caminhada na rua, coloque a máscara e vá fazer. É importante sim fazer algum tipo, tomar sol, ver gente. A gente não pode ficar enfiado dentro de casa. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo assim, a Álvaro não está correta em falar isso. Não, tomar cuidados é muito importante. Eu fiz uma consulta com meu médico antroposófico e perguntei para ele, falei, olha, eu tenho necessidade de fazer atividade física, eu preciso caminhar. Ele falou assim, você caminhando com cuidados e não entrando em multidões, usando a sua máscara, limpando as suas mãos,
não tem problema. Só que a gente não vai entrar num bando de gente, numa multidão. É isso aí, Paulinha. Eu faço isso aqui na minha casa, eu subo dessa escada. Outra droga que o nosso corpo uma droga que o nosso corpo produz é a dopamina, que é a droga do prazer. É uma droga que nos faz mudar a nossa percepção. Ela nos dá a motivação e a relação do custo-benefício. Então, muito importante, durante esses dias que a gente está preso, começar a definir metas. Pequenas metas, pequenas. Amanhã eu vou fazer isso. Quando essa pandemia acabar, eu vou conquistar isso. Eu vou começar a fazer um curso. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero desenvolver essa tal habilidade. E celebrar os pequenos momentos. Quando a gente celebra a vida, a gente muda a química do nosso corpo. Nós temos tudo que nós precisamos. E quando a gente fala de imunidade, há uns 15 dias atrás a gente fez uma live falando sobre imunidade. Como a gente aumenta a imunidade no nosso corpo. Hoje nós estamos falando de imunidade, porque quando nós estimulamos essa parte hormonal no nosso corpo, a gente aumenta a imunidade e a predisposição em ficar doente, ela diminui, ela cai a quase zero. Então tem gente que não adoece, pode ter contato com o vírus, pode ter contato com várias doenças e ela não vai adoecer. E nós vamos falar de uma outra droga que o nosso corpo produz, um outro hormônio, que é a endorfina. Quando a gente fala de endorfina, a gente pensa em quê? Na emoção, nos sentimentos, no prazer. Então, como que a gente consegue desenvolver essa endorfina? Uma coisa muito interessante, comendo pimenta, quem pode? Assistir filmes que mexam com a emoção, dançar, cantar, trabalhar em equipe quando você pode, mesmo online, a gente pode ter contato com as pessoas. A gente não precisa ficar sem conversar com as pessoas. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou entrando em contato com vocês, eu estou conversando, eu estou expondo a minha vontade, eu estou expondo o meu querer. Eu estudei para fazer isso, para falar de um tema, para quê? Para ajudar as pessoas. Então eu estou desenvolvendo o outro hormônio que precisa para a gente não entrar em depressão. Ocitocina. Eu quero ajudar as pessoas. Eu estou doando o quê? Um sentimento para essas pessoas. É o hormônio dos vínculos emocionais. Então passe uma mensagem para uma pessoa que você gosta. Liga para as pessoas que você gosta. Fale dos seus sentimentos, mesmo distantes, a gente pode abraçar as pessoas. Nós estamos passando por uma fase, um momento, mas a gente não perdeu o sentimento pelas pessoas. A gente continua amando as pessoas. E isso que a gente tem que entender. Então, recapitulando, a serotonina, como que a gente desenvolve ela? Como que a gente aumenta esse hormônio no nosso corpo? Primeiro, comendo probióticos, comendo banana. Banana tem todos esses hormônios. Os probióticos, a biomassa, ela é fantástica para isso. A serotonina, o sentimento de gratidão, entrar em contato com a natureza, que seja um vasinho, cultive aquele amor por aquela planta, tendo lembranças saudáveis da vida. A dopamina, fazendo com que o seu sono seja melhor. Isso é muito importante. Durante o nosso dia, nós construímos a nossa noite. Então, o que a gente pensa durante todo o dia? O que a gente pensa? Reflita. O que
que vocês pensam durante todo o dia? Vocês alimentam a mente só com notícias de catastróficas? Eu sei que nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós temos que cuidar da nossa saúde também. Se eu ficar só pensando no sofrimento do outro, eu não vou me ajudar e eu não posso ajudar ninguém. Então eu tenho que ser empático, mas eu tenho que ser cuidadoso comigo também. Então não vamos passar o dia alimentando sentimentos de dor e sofrimento, porque nós vamos acabar tristes e com uma séria tendência a entrarmos em depressão. E para sair dela é difícil, não é tão simples. Essa dopamina que promove um sono profundo, ela é muitas vezes ativada por exercícios físicos. Então faça exercícios físicos. Nós temos obrigação de pelo menos pular dentro de casa, fazer alguma coisa que faça com que os nossos hormônios se movimentem. Comemorar pequenas conquistas. A endorfina, praticar um hobby. Todo mundo tem um. Todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Eu gosto de estudar. Eu adoro estudar. Quem me vê fala assim, nossa, mas que coisa mais chata. Tem gente que gosta de bordar, tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de cozinhar. Eu também gosto de cozinhar, mas não é todo dia. Mas o dia que eu vou cozinhar com amor. Eu faço um evento na minha vida e comemoro aquele momento. Eu tô feliz. Cantar, dançar, coloca uma música. Todo mundo tem uma música. Canta e dança. O outro hormônio, a ocitocina. Meditar, abraçar e ser generoso. Agora, a Paulinha descreveu assim, a gratidão faz com que a gente melhore a nossa qualidade hormonal? Sim, com certeza. Quando a gente passa a olhar a vida, mesmo o sofrimento, mesmo os momentos difíceis que nós estamos passando, que nós não podemos sair de casa, que nós não podemos encontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente não pode ir ao cinema, passear na rua, ver os amigos, comemorar a vida junto com esses amigos. Mas a gente pode agradecer pela vida, agradecer o momento que a gente está passando, agradecer a nossa vida, agradecer a nossa saúde. Nós devemos, por obrigação, cuidar da nossa alimentação, que muitas vezes a gente dentro de casa começa o quê? A comer coisas que não tem nada a ver. E nós temos que cuidar, porque os nossos intestinos são os maiores responsáveis pela liberação dos nossos hormônios. Então, eu não sei se vocês sabiam disso, mas o intestino ele tem uma relação direta com o nosso cérebro. E tanto que tem uma palestra que diz que essa relação intestino, pele e cérebro, ela está intimamente ligada. Então, quando a gente toma sol, a gente protege o nosso corpo, a gente nos alimenta de vitamina D, que tem um efeito fantástico no nosso corpo. O sol, ele promove um efeito relaxante na nossa íris, que tem um efeito espetacular dentro do nosso corpo. Os intestinos, quando a gente começa a se alimentar melhor, a desintoxicação ela acontece. Então existe uma relação muito grande de serotonina com a melatonina. Então quando a gente tem os intestinos saudáveis, quando a gente come direito, quando a gente se alimenta de forma saudável, não é fazer dieta, mas comer legumes, castanhas, arroz com feijão, verduras, comer ovos, tudo de acordo com os seus doshas, com aquilo que você gosta.
entendeu? Que te faz bem. O seu corpo é sábio. É isso que eu queria dizer. Nós vivemos em uma situação que nós estamos aprendendo a cuidar da gente. Então muitos entram num processo depressivo, de sofrimento. Eu não quero viver mais, essa vida está muito ruim. Mas eu vejo de uma outra forma. Nós estamos vivendo uma vida agora, nós estamos aprendendo a viver. Enxergar quem nós somos, enxergar as possibilidades que existem, enxergar as formas de viver diferente, voltarmos a ter uma vida mais simples, mais saudável, mais equilibrada. Aprendemos a dar valor às pessoas que nos rodeiam. Aprendemos a dar valor nas pequenas coisas. Então, eu vejo que esse momento de sofrimento que nós estamos passando é um momento de aprendizado muito grande. Então, por que eu trouxe um tema tão sofrido, tão dolorido, como a depressão, o suicídio, a doença? Para a gente aprender a dar valor na vida. A nossa vida é muito boa. E cada um de nós temos um propósito. Então aqui eu falei assim, qual hormônio que a gente vai definir? A dopamina, que é a droga do prazer, da alegria, do prazer de viver. Tem uma palavra muito forte, do tesão da vida. Sabe aquela coisa que você sente um prazer que você não sabe explicar? É a dopamina. E como a gente faz que ela se movimente no nosso corpo, seja liberada? Definindo metas. A gente tem que ter um propósito de vida. A gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que saber o que a gente precisa, entendeu? Então a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Mas começa a estabelecer pequenos desafios. Mas celebre os desafios. Celebre isso tudo. E aí, deixa eu só ler o que é. Ai, que legal. Renata, que legal você tá vendo. É isso aí, Paulinha. Que legal. E aí, nós temos toda essa química no nosso corpo, essa energia toda que a gente precisa. Ela pode ser estimulada através da prática física, ela pode ser estimulada com uma alimentação saudável, ela pode ser estimulada com desafios que a gente mesmo estabelece para a gente pode ser estimulada pelo sentimento de gratidão pela vida. E existem outros fatores que podem desencadear essa depressão, que é o que eu te falei, que é a personalidade, a vítima, aquela pessoa que sempre acha que ela é menos, a pessoa que tem baixa autoestima, aquela pessoa que acha que ela não vale nada, mas ela gosta disso. Então, aí que entra a história, que a gente fala assim, nossa, coitado dele, mas às vezes aquilo é um personagem que a pessoa usa para ela não ter responsabilidade com a vida dela, entendeu? Então até isso é importante o quê? Um trabalho de psicoterapia, para as pessoas realmente entenderem quem elas são. Fatores ambientais, a violência, que aumentou muito, o abuso e a pobreza, que é um fato que vem acontecendo e que as pessoas elas não têm aonde trabalhar e como fazer. E o que mais pode desencadear uma depressão? Transtornos psiquiátricos, uma ansiedade crônica, disfunções hormonais como a tireoide, o excesso de peso, o sedentarismo, uma dieta desregrada, uma pessoa que só come pizza e macarronada e não coloca vida, só desembala e não descasca. Os vícios como o cigarro, as drogas e o álcool, a hiperconexão às redes sociais
e a pessoa não conseguir enxergar o poder que ela tem, ela sempre espelha no outro, o outro é mais importante, a vida do outro é mais importante, eu quero a vida do outro. E nós temos que entender que nós não temos a vida do outro, nós temos a nossa própria vida. E essa vida é muito bonita. É isso que nós temos que entender. Um fator muito sério que tem acontecido muito são os problemas conjugais, as separações conjugais, que deprimem sim, e as pessoas que sofrem de excesso de tensão muscular, que produz a fibromialgia. Então essas pessoas sentem muita dor, e isso é um fator desencadeante de uma depressão. Então, como tratar uma depressão? Eu falei no começo que uma depressão, em casos severos, ela precisa ser medicamentada. A psicoterapia auxilia muito. Os tratamentos positivos, a pessoa se autoconhecer e se permitir ser feliz. Porque muitas vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Isso é um fato. Muitas pessoas que estão depressivas, elas gostam da situação que elas estão vivendo, por quê? Porque elas têm o apoio e o amor daquelas pessoas. Então, quando nós falamos de depressão, a depressão também pode ser um vício. A pessoa gosta de estar depressiva para chamar atenção. Isso é um fator muito sério. Então a pessoa não quer se ajudar e ela não quer enfrentar a situação. E muitas vezes as pessoas se tornam depressivas para segurar o quê? Um relacionamento, elas boicotam a vida delas e das outras pessoas. E isso pode acontecer não só em relacionamentos conjugais, mas em todos os relacionamentos. De amizade, familiar e em várias outras coisas. Então, como a gente pode terminar com isso? Começando primeiro, um enfrentamento. A pessoa tem que enxergar o processo que ela está passando. E quem está no entorno, com muito amor e carinho, mas às vezes com muito pulso, porque às vezes a pessoa depressiva ela precisa de uma ajuda mais enérgica, fazer com que essa pessoa busque uma orientação médica, ela comece um movimento diferente na vida dela, que ela mude a rotina de vida. Mudar a dieta, que muitas vezes, muitos quadros depressivos são terminados mudando a dieta, porque muda a química do corpo. Evitar o álcool, porque o álcool por si só, ele é um agente depressor. Ficar atento ao excesso de trabalho e procurar mudar a sua visão de vida. Isso é muito sério. Então, manter, a Paulinha disse, se o efeito da depressão, da gratidão, ela ajuda, ela é por si só um antidepressivo. A gratidão é um antidepressivo. E eu já falei por 49 minutos e nós vamos terminar o nosso tempo. E eu queria falar um pouquinho sobre uma técnica que hoje é comprovada cientificamente. Toda essa informação que eu peguei foi da Associação Americana de Psiquiatria. Então eu fui atrás de uma fonte importante. E um dos grandes medicamentos contra a depressão e contra a tristeza se chama meditação. A meditação, ela por si só, eu achei isso muito incrível. Eu sou uma pessoa que medita há 21 anos. Eu sento todos os dias de manhã. Deveria meditar à noite, mas eu não faço isso. Porque era um sacrifício para mim meditar à noite, mas de manhã cedo eu gosto. Então, deixa eu só ler quem é aqui.
Sim, prima, bem-vinda. Então, a meditação, o mais incrível, quando a gente senta para meditar, sentou para meditar, nem começou o movimento respiratório, a desconexão mental, nem nada. O fato de sentar, automaticamente o nosso corpo começa a liberar serotonina. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo ontem na minha busca de estudos, um domingo inteiro estudando. Então, quando a gente senta para meditar, a gente já começa a liberar serotonina. Quando a gente medita, todos os hormônios são liberados. A ocitocina, a dopamina, a serotonina, a endorfina, a anandamida, GABA. Todos os hormônios são liberados quando a gente tem uma prática de meditação. 5 minutos meditando, não precisa mais que isso. Todos os hormônios são liberados e todo o estresse, ele some, ele desaparece. E com isso o quê? Diminui o estresse. Quem tem falta de concentração? Com certeza, a concentração volta, porque a gente aprende o quê? A expandir, a deixar ir, a soltar as informações que não são positivas. Aumenta a imunidade. Por que aumenta? Por que meditar aumenta a imunidade? Porque a gente libera hormônio e hormônio é saúde. Então a gente passa a fortalecer o nosso corpo de uma forma natural. A liberação hormonal ela acontece naturalmente. Reduz a probabilidade de sintomas relacionados com a depressão. Aumenta a qualidade do sono. Melhora a cognição, então melhora o aprendizado. Quem fala assim, nossa, tô com uma dificuldade de aprender as coisas, medita. Promove um bem-estar e o equilíbrio hormonal. Então eu sou uma das grandes apoiadoras para que as pessoas comecem a meditar, porque realmente essa prática, esse hábito, como um hábito de escovar os dentes, a meditação tem que fazer parte. E hoje tem um grande movimento no mundo em favor da meditação, de que as pessoas parem e voltem para dentro de si. Mas não é esse negócio de ficar... ninguém tem que ser santo, ninguém tem que ser perfeito, ninguém tem que ser nada. A gente tem que simplesmente voltar o olhar para dentro e se permitir descansar dentro de nós. A meditação é isso, é foco em quem nós somos. E com isso nós aprendemos o quê? A ter autorresponsabilidade. Nós aprendemos o amor próprio, nós aprendemos a ter autoestima e nós aprendemos a respeitar a nossa vida. Com a meditação e uma prática física, uma dieta equilibrada, um controle de pensamentos, agradecer a vida. Quem está em processo depressivo, que se você está perto dessa pessoa, diga para ela. No começo vai ser assim, da boca para fora. Fala, obrigada. Obrigada, vida. Obrigada, oportunidade. Obrigada, sentimentos. Obrigada. Obrigada por eu estar viva. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela minha saúde. Tem uma técnica havaiana, me perdoa se eu estou falando besteira, que é o Ho'oponopono, sim. Que a gente aprende a perdoar quem nós somos, perdoar as pessoas que estão próximas de nós, perdoar os nossos erros. Nós não somos perfeitos, a gente comete as coisas. Semana atrasada falei, mas a gente pode errar, mas a gente tem que aprender com os erros. Essa é a maravilha da vida, que a gente aprenda
Aprenda com a nossa vida, aprenda com o que a gente está vivendo. E quando nós aprendemos a olhar para a vida de uma forma diferente, aprendemos a aceitar os fatos, mas não mergulhar no sofrimento, nós conseguimos sair do sofrimento. A gente sai dele, porque ele passa a não ser o único foco. Então, quando a gente fala de dopamina, a gente fala assim, nossa, eu vou estabelecer uma meta para a minha vida. Daqui 6 meses eu quero fazer isso. Não, mas hoje, amanhã eu quero fazer isso. Então, começa a estabelecer. Quando a gente faz um trabalho de coaching, a gente fala assim, o que você quer conquistar daqui uma semana? O que você quer conquistar daqui 15 dias? O que você quer conquistar daqui um mês? Daqui 6 meses? Daqui um ano? Nós estamos vivendo, sim, nós somos realistas. Nós estamos vivendo um momento de sofrimento, sim. De dor, sim. Mas nós vamos passar por ele. Nós vamos transcender isso. E temos que nos preparar para sair melhores, com saúde, com perspectivas. Ai, Alba, mas eu não sei o que vai acontecer daqui 6 meses. Também não sei. Mas eu estou me preparando agora para o melhor. Muitas vezes a gente escuta assim, nossa, se eu tivesse me preparado para tal situação, eu poderia ocupar tal cargo, poderia mudar para tal lugar. Se eu tivesse entendido que aquilo era um aviso para a minha vida, eu teria feito de uma outra forma. Eu teria aproveitado a oportunidade. Então, escuta só. Você hoje, que está aqui, você está tendo a oportunidade de rever a sua vida, rever as suas emoções, rever a química do seu corpo. O que você está fazendo para o seu bem-estar? O que você está construindo para o seu corpo? O que você está construindo para a sua mente? O que você está construindo para a sua alma? O que você está construindo para o seu bem-estar? Isso, a vida é uma construção diária. Nós precisamos de dopamina para ter motivação para isso. E a gente consegue, através de práticas simples, agradecer. Nós conseguimos o quê? Ter foco naquilo que a gente quer. Eu não gosto do meu trabalho, eu estou trabalhando porque eu sou obrigada. Você não gosta dele por enquanto, mas você pode mudar daqui a um tempo. Começa a estudar outra coisa, começa a ver as coisas de uma forma diferente. Eu não estou bem no meu relacionamento hoje, eu preciso mudar. Hoje você não consegue sair, mas você pode começar a programar a sua vida para que ela seja diferente daqui 6 meses, daqui 7 meses, 1 ano. É um longo tempo, mas você pode, através da sua atitude, do seu movimento hoje, mudar a sua vida. Talvez não vai ser daqui 6 meses, mas pode ser daqui 2. Mas preparar emocionalmente a nossa química, a nossa saúde, ela depende do que nós pensamos, daquilo que nós refletimos e agimos na nossa vida. Então, nosso tempo acabou. Espero que eu tenha colaborado com essa fala. O vídeo vai estar no canal do YouTube, canal do Voo. Se vocês acharam interessantes, vão lá, dá um clique, vamos deixar o canal crescer, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo se vocês acharam interessante, que ele pode servir para outras pessoas. O canal do Voo, ele tem ajudado muita gente, muita mesmo. E eu agradeço, gratidão a vocês, estou muito feliz e até semana que vem.